De acordo com o dicionário, felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Mas felicidade é um fim ou estado passageiro? É possível ser feliz ao lidarmos com perdas, decepções, dores e circunstâncias que machucam a alma e nos tiram aquilo que muitas vezes definimos como felicidade? Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A verdade é que somente seguindo o caminho da humildade e da obediência de Deus é que poderemos experimentar uma vida satisfeita, apesar das circunstâncias. Juntos com Jesus, poderemos completar de fato a resposta pessoal e intransferível. Para você, felicidade é. Esta também é a nova série da IB Morumbi. Gente de Deus, boa noite. A graça de Jesus para todos. Amém, gente? Muito bem. A graça de Jesus também para os que nos assistem em casa, agora pela internet. Que a presença de Deus também se manifeste de maneira abundante sobre a sua vida. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos guiará nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, então, por favor. O Evangelho segundo escreveu Marcos. É o segundo Evangelho. Mateus e logo depois vem Marcos. O Evangelho de Marcos, então, o capítulo 14, nós leremos a partir do verso 12. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós leremos a partir do versículo 12. Quem achou, diga achei. Muito bem, que vozes bonitas, muito bem. Diz assim o Evangelho, diz assim a Escritura Sagrada. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, preste atenção nessas expressões, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos então se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles então ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor, com corações quebrantados, que Ele fale a cada um de nós, nesse momento e nessa noite. Você que está em casa também agora, nos assistindo pela internet, eu estimulo você a fazer essa mesma oração, dizendo: Senhor, fale conosco nessa noite. Fale conosco nesse momento de maneira muito especial.
diretamente, claramente a cada um de nós. Senhor Deus, no nome de Jesus, que seja assim. Eis-nos aqui, sedentos, desejosos, carentes da graça do Senhor e da glória do Senhor. Que seja assim, que esse momento seja especial, singular para todos nós, e que essa palavra venha de encontro à nossa alma, que ela encontre agora morada dentro de cada um de nós, e faça aquilo que ela deseja fazer, que é transformar, consolar, desafiar, inquietar. Que seja assim. Nós oramos dessa maneira no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós estamos aqui diante de uma cena que certamente todos nós conhecemos. Nós estamos aqui diante de um momento que precede algumas horas, alguns momentos, quando Jesus será crucificado. Quando Jesus então será entregue por Judas, o seu traidor, e todos aqueles que naquele momento o odiavam, o tomam, o prendem e o crucificam. Então o evangelista Mateus provavelmente é o primeiro a relatar essa cena que nós temos aqui diante de nós. Na verdade, possivelmente os estudiosos dizem que o evangelho de Mateus é um dos mais antigos de toda a Escritura Sagrada. É um dos mais antigos relatos acerca de tudo o que aconteceu com Jesus. Então, o evangelista Mateus, Marcos, organiza então essa cena de modo a situar, gente, preste atenção, de modo a situar esse momento aqui no tempo da Páscoa. No tempo da Páscoa. Todos nós aqui sabemos o que era Páscoa. É aquela festa, então, instituída desde o Antigo Testamento, quando o próprio Deus, Yahvé, o Deus de Israel, diz para o seu povo sair do Egito para, então, prestar um culto a Deus. Mas nós sabemos que o contexto que diz respeito à Páscoa é quando Moisés chega para cada um do povo, do seu próprio povo, o povo de Israel, e diz: olha, coloque então sangue nos umbrais das portas, porque nessa noite o anjo do Senhor passará e matará todos os primogênitos. Então a ideia ali, o símbolo é a cobertura de Deus, para que o mal, vamos dizer assim, para que a morte eterna não chegasse e atacasse a casa do povo de Deus. Era essa a ideia. Então a partir daquele momento, quando eles são salvos por Deus por causa do sangue nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro, eles saem então do Egito, são libertos, e a partir daquele momento, até hoje, eles comemoram a chamada Pechá, a Páscoa, quando o próprio Cordeiro, o Cordeiro é imolado, o Cordeiro é separado, e eles tomam aquilo ali como uma refeição, literalmente, todos os anos eles fazem isso, todos os anos. Então Marcos faz questão, gente, de situar a Páscoa nesse momento que os discípulos se reúnem com Jesus. Não é à toa. Porque Jesus, como um judeu que era, ele reúne os seus discípulos e diz assim: olha, vamos nos reunir para nós comemorarmos a Páscoa. Como todos os judeus fazem. Vamos fazer isso. Então Jesus pede a alguns dos seus discípulos: olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem de tal forma, vocês vão conversar com esse homem e vão perguntar: olha, onde foi que o mestre então separou a sala para nós nos reunirmos e tomarmos a ceia? Os estudiosos vão dizer que provavelmente Jesus aqui, como um profeta que ele era, ele já predissera, ou ele já viu que aquele homem iria ajudar os seus discípulos. Provavelmente os estudiosos dizem isso. Então eles encontram esse lugar, encontram a sala, preparam aquele momento, então eles tomam aquela Páscoa todos juntos. Mas repare, gente, o centro aqui não é mais a Páscoa. Preste atenção. O centro do texto não é mais a Páscoa, e sim a ceia do Senhor. A Páscoa, então, começa a ganhar um novo contorno, a Páscoa, então, começa a ganhar um novo tom, juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, o texto diz assim, perceba no versículo 20, aliás, desculpe, gente, o versículo 16 diz assim: os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo.
Eles ficaram tristes e um por um disseram: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, então, Jesus tomou o pão e deu graças. Para os judeus, eles entenderiam exatamente o que estava acontecendo. É normal na família judaica, o chefe da família, a autoridade do lar, se reunir ao redor da mesa, então, com a sua família, com os seus familiares, e ele mesmo, a autoridade, o chefe do lar, repartir o pão, dar graças e distribuir o pão. Tomar o vinho, então, tomar o cálice, dar graças e entregar. Então Jesus faz isso aqui, gente, preste atenção. Jesus, então, está assumindo essa autoridade, não apenas como o mestre deles, mas como o Filho do Homem. Como aquele que vinha, então, se sacrificar em favor de todos eles. O Cordeiro Pascal. O Cordeiro de fato. Aquele de verdade que seria o Cordeiro definitivo. O último Cordeiro, o Cordeiro derradeiro. Seria ele. Então Jesus assume isso. E mais do que isso, quando Jesus convida os seus discípulos para sentarem-se à mesa todos juntos, reclinados à mesa, Jesus estava propondo então uma nova aliança para com eles. Porque é normal também, em qualquer família, não apenas judaica, mas uma família do Oriente, aquelas famílias das tradições antigas, quando alguém senta-se à mesa com o outro, é porque eles são amigos. Eles querem estar perto um do outro. Eles querem compartilhar a vida. Eles querem fazer uma aliança de amor, de amizade. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, olha, vamos ali, meus amigos. Vamos comer juntos então, dessa Páscoa, que na verdade não é a Páscoa de fato, é a ceia do Senhor, quando o Cordeiro de fato estará ali diante deles. E o que é curioso, gente, é que Jesus faz algo que ninguém até então teria feito. Perceba, era normal, então, judeus comerem da mesma forma que eles estavam comendo. Era normal. Mas perceba o que Jesus diz. Versículo 22. Tomem, isto é o meu... O que é que está escrito na Bíblia, gente? Vamos lá. Tomem, isto é o meu corpo. Isso sou eu. Esse sou eu. Eu agora estou sendo simbolizado através desse pão. Vocês vão entender definitivamente para o que eu vim aqui para essa terra, para esse mundo. Vocês vão entender definitivamente daqui a algumas horas o que vai acontecer com o Filho do Homem, com aquele que foi enviado dos céus, com aquele que foi enviado pelo Pai, para morrer por todos vocês, para ser sacrificado. Eu sou esse. Então era novidade, inclusive para os discípulos. Eu imagino que eles estivessem assim, amedrontados e atordoados, vendo aquela cena. Como Jesus está dizendo que ele é esse pão? Como é isso? E mais adiante ele diz, em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e disse, todos bebam. E ele lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos vocês. Gente, isso é tremendo. Eu não acredito que algum homem na face da terra teria tido a coragem que Jesus teve ao dizer isso. Nenhum homem. Apenas ele teve essa coragem. E quando nós olhamos então para esse texto, eu fico me perguntando, por que Marcos fez questão de colocar esse texto dessa maneira? Não apenas Marcos, os outros evangelistas também. Mas qual é a razão de Deus, do Pai, ter querido que Jesus se reunisse com os seus discípulos nessa cena, exatamente nesse momento, no tempo da Páscoa? Qual era a razão? Todos nós sabemos que conviver com pessoas não é fácil. É verdade ou não, gente? Ou é fácil conviver com as pessoas? Já viu aquele ditado que diz que de perto ninguém é normal? Ninguém é normal. Se admira muito a pessoa, fulano é maravilhoso. Pensa num caba bom, pensa num caba arretado, como diz lá no Nordeste, arretado, gente boa. Mas quando você chega perto dessa pessoa, você diz, opa, peraí, não é tanto assim. De perto ninguém é normal. Todo mundo tem problema.
Todo mundo tem alguma neurose, algum parafusinho solto, todo mundo tem. De modo que começarmos a ter contendas, momentos de atrito, seja em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, não demora muito tempo, porque nós somos diferentes, porque nós temos as nossas demandas, as nossas perspectivas, os nossos desejos, os nossos egoísmos, orgulhos, vaidades. Então não demora muito para nós entrarmos em atrito, para nós nos bicarmos com as pessoas. E não demora muito também, gente, presta atenção, para cada um de nós tentar de alguma maneira escolher o nosso bode expiatório. É assim ou não é? Não, está vendo tudo que está acontecendo aqui? A culpa é de fulano, ele é o culpado. Não, está vendo o que está acontecendo no Brasil? Não vou nem falar, gente, vamos. Boquinha calada, boquinha calada. Não é o momento para isso. Mas está vendo aqui a briga dentro de casa? A culpa é de fulano. A culpa é sua por nós termos nos divorciado. Você é o culpado. Aí um tenta jogar para o outro, né? E cada vez mais nós tentamos achar o nosso bode expiatório. Aquela pessoa na qual nós vamos descarregar toda a nossa ira, toda a nossa raiva, toda a nossa frustração, toda a nossa decepção, todo o nosso ódio. Nós vamos descarregar em alguém, gente. Sabe por quê? Para nós aplacarmos a nossa ira. Para nós resolvermos de uma vez por todos os problemas do relacionamento e trazer mais uma vez ordem para a sociedade. Trazer mais uma vez ordem para os relacionamentos. Para mais uma vez nós trazermos ordenamento para as nossas relações. É por isso que nós escolhemos os nossos bodes expiatórios. É para isso. Então sabe por que é que esse texto está aqui escrito? Porque Deus está dizendo para cada um de nós: parem de brigar. Parem de tentar de alguma maneira encontrar culpado. Parem de alguma maneira tentar jogar a culpa no outro para resolver os problemas de frustração que você tem nos seus relacionamentos. Pare de alguma maneira de guerrear, de fazer com que os seus relacionamentos se transformem num campo de batalha. Parem! Porque o único bode expiatório que poderia morrer por todos vocês, de modo a aplacar a culpa de todos, de modo a fazer com que, uma vez que ele fosse morto e ressuscitado, e nós olhássemos para ele, as nossas questões seriam resolvidas. Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que esse texto está aqui escrito. Para nós, ao invés de procurarmos de alguma maneira os culpados e descarregarmos toda a nossa ira nele, nós vamos agora olhar para a cruz do Calvário. Nós vamos olhar para Jesus e dizer: opa, peraí, calma. Alguém já pagou o preço. Alguém se sacrificou. Alguém, de uma vez por todas, definitivamente teve a coragem de assumir toda a culpa da humanidade. Ora, gente, não é isso que Isaías diz, o profeta? Ou não? Lembra o que é que o profeta Isaías diz? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas maldições. Tudo estava nos seus ombros. Tudo isso estava nos seus ombros. E ele levou sobre si. Ele tomou sobre si, para que definitivamente a paz de Deus, que excede todo entendimento, pudesse agora ordenar os relacionamentos. Amém, gente? É em Jesus. Percebe como a gente começa a inverter as coisas? Percebe como é que se torna muito mais fácil de nós resolvermos as nossas relações, as nossas relações do dia a dia, que muitas vezes se transformam em campo de batalha. Percebem? Então Jesus está dizendo aqui, com todas as letras: eu assumo de uma vez por todas toda a raiva humana. Eu assumo nos meus ombros. É por isso, gente, que no jardim do Getsêmani Jesus ora assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque é pesado demais. Eu assumi uma coisa que eu não fiz. É muito pesado, então, assumir não apenas a ira que o próprio Deus queria descarregar. Porque uma vez que toda a humanidade havia virado as costas para Deus, o problema da culpa humana precisava ser resolvido, gente. O problema do pecado humano precisava ser resolvido. Mas o nosso problema é que nós tentamos achar os culpados em um ou outro aqui, que está aqui agora.
É como se o pai estivesse dizendo assim, não. Vocês não são capazes de suportar. Vocês não conseguirão suportar. Apenas um vai suportar. O Cordeiro Pascual. Ele foi preparado para isso. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, ele já havia sido imolado em favor de cada um de nós. Para que nós descarregássemos então nele todas as nossas perspectivas, até as nossas frustrações. Ora, não é assim que o apóstolo Pedro vai dizer, gente? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É tremendo, né? Que palavra tremenda. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, toda a vossa frustração, porque ele tem cuidado de cada um de vocês. É isso que o Cordeiro Pascal veio fazer, gente. Simples assim. É isso que ele veio fazer. E ele assume então. Ele diz, eu preparei então esse momento, eu preparei todo esse cenário para mostrar a vocês que o cumprimento maior da Páscoa chegou. O cumprimento maior da Páscoa então agora se revela nessa mesa, na ceia do Senhor. Se revela então nesse momento, quando vocês estão agora diante da possibilidade de uma nova aliança, de uma nova forma de amizade com Deus, de um novo contrato, de uma nova relação com Deus e, consequentemente, uma relação nova com as pessoas, com os homens. Uma relação nova com o marido e com a esposa, com os filhos. Uma nova relação com o chefe. Parece um milagre, mas acontece. Uma nova relação com o seu empregado, enfim. Porque nós não precisamos mais olhar para as pessoas como os nossos inimigos, gente. Talvez esse seja um dos grandes gritos do cristianismo. Nós não precisamos procurar inimigos. Nós não precisamos mais gastar o nosso tempo despejando o nosso ódio e a nossa sede de vingança nas pessoas. Não precisamos mais. Aí vem então o tema para mim, que aborda todo esse texto que eu acabei de ler. A mesa do amor. Guarde isso então. A ceia do Senhor, gente, é a mesa do amor. Porque Jesus propõe aqui uma nova forma de se relacionar com as pessoas. A partir do que ele mesmo estava cumprindo na cruz do Calvário. A partir do que ele mesmo estava agora pagando, se entregando. A partir do que ele mesmo estava fazendo. É a mesa do amor. E como eu sempre tenho dito aqui, não é esse amor hollywoodiano, gente, que a gente conhece, esse amor sentimentalista, esse amor barato. Não é esse tipo de amor. Que faz com que a gente esqueça os relacionamentos, esqueça das pessoas, quando elas simplesmente não servem mais para nós. Não é esse tipo de amor, mas é um amor sacrificial. É o que a própria Bíblia chama de amor fiel, o amor hesed. É esse amor que Deus tem para com a humanidade. É esse tipo de amor. Então Jesus apresenta aqui a mesa do amor, essa nova proposta, essa nova forma de se relacionar com as pessoas. É através do perdão, gente. É assim. Não existe maneira de se relacionar. Aliás, não há possibilidade de relacionamento sem misericórdia, sem perdão, sem amor, sem restauração, sem abrir mão do ódio, sem abrir mão da vingança, sem abrir mão da raiva. Não tem como nós nos relacionarmos dessa forma. É impossível. Então o que Jesus diz para cada um de nós é: o bode expiatório vai ser morto daqui a pouco. E mais uma vez eles se espantaram. Nós vamos ver isso aqui nos próximos versículos, ele vai dizer: o pastor será ferido e as suas ovelhas serão desgarradas. O pastor então será ferido e as ovelhas ficarão sem pastor, dispersas. E para espanto deles, eles se perguntam: como o Filho do Homem vai morrer? Como? E Jesus diz: se eu não morrer, vocês não vão conseguir se relacionar uns com os outros, porque vocês sempre procurarão um bode expiatório. Vocês sempre massacrarão uns aos outros, procurando uma forma de se vingar desse ressentimento que todo ser humano tem no coração. Dessa sede de vingança que todo ser humano tem.
desse ódio alimentado, armazenado, guardado ao longo, às vezes, de anos. Então a proposta de Jesus é: olhem para o Cordeiro. Amém, gente? Olhem para o Cordeiro. Quando você começar a brigar em casa, então aí chega para o seu cônjuge e diz: olhe para o Cordeiro. Olhe para o Cordeiro. É nele, então. É nele que nós temos que descarregar toda a nossa perspectiva. Toda a nossa sede de vingança, de ódio, de raiva. De querer esganar a pessoa. Porque muitas vezes ela merece. Ou não, gente? Merece. Às vezes merece. Às vezes dá vontade de puxar a peixeira. E meter lá no bucho da pessoa e fazer assim, ó. Eu sou ser humano, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas qual é a proposta do cristianismo, gente? Qual é a proposta de Jesus? Misericórdia, perdão, amor, reconciliação, restauração. Essas são as palavras que envolvem o cristianismo. E que explicam, então, essa nova relação que nós temos com Jesus. Porque senão, gente, não faz sentido nós sermos chamados de cristãos. Não faz sentido. Alguém já disse que um cristão ou uma cristã são provados não nas suas ações, mas nas suas reações. A maneira, então, como eles reagem diante do infortúnio, diante da humilhação, diante do opróbrio, diante do aviltamento, diante da raiva alheia, uma raiva às vezes gratuita. Nós não fizemos nada para a pessoa para merecer a raiva dela. Mas então, quando nós estamos diante dessas situações, é que nós seremos provados na nossa fé. O que é que nós somos, então, afinal de contas? O que é que nós somos? Nós seremos chamados de quê, então, gente, afinal de contas? O povo do Cordeiro. É assim que nós temos que ser chamados. O Cordeiro que foi imolado. Ele escolheu ser imolado. Ele foi para a cruz, para poder de uma vez por todas ser o bode expiatório de toda a humanidade. Para que nele o Pai descarregasse toda a sua raiva. E não apenas o Pai, não apenas Deus, mas todas aquelas pessoas. Vocês acham que foi por quê, gente? Humanamente falando, que Jesus foi crucificado? Porque tinham que achar alguém. Tinham que achar alguém, tinham que encontrar alguém onde despejar toda a sua sede de vingança, todo o seu ódio. Jesus foi esse. Então, nós temos 3 formas de entendermos a crucificação de Jesus. E uma não anula a outra. São 3 formas de nós enxergarmos a crucificação. A primeira é: o próprio Deus enviou Jesus. Ok, a Bíblia está clara acerca disso. Jesus diz que o Pai o enviou. E ele obedece ao Pai. Então o Pai envia Jesus para ser crucificado. Essa é a primeira forma. Esse é o primeiro ângulo para nós enxergarmos a crucificação. A segunda maneira é: Jesus quis ir. Por isso que ele diz: eu dou a minha vida em resgate por todos. Ele disse isso. Eu vou para a cruz, eu estou indo. Ele se entregou. Mas também existe uma terceira forma, um terceiro ângulo pelo qual nós enxergamos a crucificação de Jesus. Os homens o mataram. O coração mau dos homens o crucificaram. O pecado de toda a humanidade crucificou Jesus. O ódio dos homens e mulheres crucificaram Jesus. A raiva, o ressentimento, a frustração, a decepção, tudo isso levou Jesus para a cruz. Então nós estamos agora, gente, diante do Cordeiro, diante daquele que escolheu ser a consumação de todas as coisas, ser a explicação de fato da verdadeira Páscoa. Eu dou a minha vida em resgate por muitos. E Jesus então vai concluindo e diz, isso é tremendo, gente, versículo 25, ele diz assim: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, talvez aqui um salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. E depois aqui vocês sabem, né? É só ladeira abaixo.
Depois aqui já começa praticamente o martírio de Jesus Cristo. Olha que tremendo, gente, o que Jesus diz aqui para nós. Ele quer tanto estar próximo de nós, ele valoriza tanto esse momento da ceia, esse momento de sentar-se à mesa juntos, como seus amigos, como pessoas que estão aliançadas, como pessoas que estão ligadas umas às outras. Ele diz assim: é tão importante para mim estar com vocês, que eu só beberei mais uma vez desse sangue da nova aliança, quando eu estiver de novo com vocês. E nós entendemos aqui, né? No novo céu, na nova terra, nas bodas do Cordeiro, como diz o Apocalipse. Quando mais uma vez, fisicamente, literalmente, estivermos com o Cordeiro, sentados à mesa com Ele, celebrando o bode expiatório, aquele sobre o qual todo ser humano descarregou sua raiva, mas que nem isso pôde detê-lo, porque Deus o ressuscitou. Amém? Essa é a nossa fé, gente. Simples assim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, gente. Muito bem, muito bem. Não é só o pentecostal que dá glória a Deus não, viu, gente? Batista também dá glória a Deus, certo? Então, se preparem aí. Aleluia, glória a Deus. É assim, tá bom? Nesse momento, então, nós queremos demonstrar de maneira prática um pouco do que Jesus fez aqui. Um pouco do que Jesus ensinou com seus discípulos, mostrando para eles o que iria acontecer, mostrando para eles o que de fato era a Páscoa, o que significava a Páscoa. Então eu quero chamar todos nós agora à mesa. Todos nós vamos participar desse momento. E como nós sempre dizemos aqui e afirmamos, nós aqui na Igreja Batista do Morumbi, se você já teve um encontro com Jesus, se você de fato já se encontrou com Ele, se você confiou a sua vida ao Cordeiro, ao único bode expiatório, se você confiou a sua vida de fato a Ele, depositou sua fé nele, você pode fazer parte desse momento conosco, onde nós vamos então repartir o pão, tomar o cálice da nova aliança e entendermos definitivamente para onde nós vamos direcionar a nossa fé e a nossa confiança, que é para a cruz, que é para o Cordeiro. Naquela noite então memorável, aquela noite que certamente marcou a memória, marcou a alma, marcou o coração de todos aqueles discípulos que estavam ali. Marcou de tal maneira, gente, que aquele momento se transformou então nesse fundamento teológico para o que nós conhecemos hoje como ceia do Senhor. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 11, a sua teologia da ceia, vamos dizer assim, a sua interpretação da ceia, baseado no que Marcos havia escrito, no que o evangelista Marcos escreveu e registrou. Então Jesus Cristo tomou o pão, como o chefe da família, vamos dizer, repartiu, deu graças e disse, de maneira inédita: isso aqui sou eu. Vocês vão tomar esse pão agora e vão comer e vão lembrar de que não precisa mais haver ódio entre os homens. Não mais precisa haver vingança entre os homens, porque eu vou no lugar de vocês. Eu vou resolver. Eu vou para a cruz, ainda que doa na minha alma, mas eu vou para lá. Eu vou cumprir aquilo que o Pai dissera que eu deveria fazer. É o que nós vamos fazer agora então. Nós vamos orar e logo depois nós vamos comer, imbuídos dessa verdade. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que vem de encontro à nossa alma, ao nosso corpo, ao nosso coração, e nos desfaz. A Tua palavra tem essa capacidade, esse poder de nos desestabilizar, mas para nos construir mais uma vez, para nos construir a imagem de Cristo Jesus. Obrigado porque o nosso Cordeiro Pascual, o bode expiatório, único e verdadeiro, morreu por nós, se entregou por nós, para que nós olhássemos para Ele e houvesse perdão de pecados. Nós oramos assim agradecidos pelo que Jesus fez, no nome de Jesus, amém. Devemos olhar para onde então, gente? Para onde é que a gente vai olhar? Para a cruz. Eis o Cordeiro de Deus, eis o nosso bode expiatório, que tira o pecado de todos nós. Vamos orar.
Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por essa festa santa que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Obrigado porque sabemos que o Espírito do Senhor está aqui conosco nesse momento, se movendo no nosso meio, se movendo em nossos corações, Senhor. Muito obrigado porque podemos sair daqui essa noite confiantes do que Jesus fez por nós. A sua obra consumada na cruz do Calvário, nós não precisamos temer, porque o nosso bode expiatório, aquele em quem toda a ira do universo foi despejada, basta nós olharmos para ele, basta nós fitarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, depositando toda a nossa confiança e toda a nossa expectativa. Que seja assim, Senhor. Não permita que a nossa fé se esvazie, mas que estejamos com o Senhor, andando no Senhor, caminhando com o Senhor. Que seja assim. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça eterna do nosso Cordeiro, do nosso bode expiatório, e as consolações, a amizade e o poder do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém e amém. Deus seja louvado, gente. Amém. Uma boa semana para vocês. Um beijo no coração.